Então vamos para a questão 38. A questão 38 fala o seguinte: sobre o mecanismo de alucinese, considere as afirmativas abaixo. Afirmativa 1. O mecanismo de alucinese resulta na ascensão de diápiros por fusão parcial de evaporitos. Afirmativa 2. O mecanismo de alucinese envolve o deslocamento de corpos de sal com deformação dos estratos superiores. Daí tem a 3. O mecanismo de alucinese é gerado pela alta densidade de rochas evaporíticas em relação às soterrantes. E daí ele nos dá, tem continuação do enunciado aqui, está correto apenas o que se afirma em... Aí ele nos dá as alternativas aqui, mas o que a gente tem basicamente que fazer é ver quais dessas aqui estão corretas ou incorretas. Então pensa aí para ver se você quer responder essa questão, que eu vou parar o vídeo, que daí você pode parar o vídeo. E eu vou continuar com a nossa resolução. Então, novamente, gente, eu coloquei aqui figurinhas e uma tabela e algumas definições para a gente responder essa questão, tá? Então, nessa figurinha aqui, a gente está mostrando o que aconteceu com as camadas de sal. Quando houve deformação, né, que são essas estruturas de sal ativas aqui, e podem ser estruturas também que foram reativadas, né? Ou quando a gente tem estruturas passivas, né, aqui desse sal. Nessas estruturas passivas, que é basicamente o tema aí dessa questão, a gente tem a construção aqui desses diápiros. Olha só, esses diápiros são essas estruturas aqui, ó, que estão sendo formadas e estão deformando todas as rochas sedimentares que estão acima. Então, coloquei aqui essa definição, olha só. Os diápiros são materiais mais... é feito de um material mais móvel e deformável, que é o sal, né? Ele é mais deformável ductilmente e com essa deformação ele é forçado a permear as rochas sobrepostas mais frágeis. E daí, gente, por que isso acontece? Acontece por causa do seguinte: quando a gente tem deposição de rochas sedimentares, principalmente marinhas, você está depositando sedimentos e também está depositando evaporitos, também está depositando sal, principalmente halita, tá? Aí, durante a deposição, a gente tem que a densidade do sal vai ser maior do que a densidade dos sedimentos. Olha só, a densidade do sal vai ser 2.160 kg por metro quadrado, enquanto a densidade dos sedimentos vai ser 2.000 kg por metro cúbico. Só que acontece que após o soterramento e a compactação, né, a densidade dessas rochas agora sedimentares vai mudar, só que do sal não, que a gente está falando da halita, né? Não vai mudar. E então a densidade dos sedimentos vai ficar maior. Olha só, ela vai mudar para 2.500 kg por metro cúbico, tá bom? Então o que vai acontecer? A gente vai ter o sal aqui na parte inferior e esse sal vai ser menos denso do que os sedimentos que estão acima. Ele vai tender a fazer o quê? Ele vai tender a querer subir. Ele vai encontrar essas rochas sedimentares que estão acima e vai deformar essas rochas sedimentares, porque o próprio sal é altamente deformável ductilmente, tá? Então, com essas definições, a gente já pode até responder a nossa questão aqui, né? Então, vamos ver. Ele fala aqui na afirmativa número 1 que o mecanismo de alucinese resulta na ascensão de diápiros por fusão parcial de evaporitos. Não, gente, não tem nenhum episódio de fusão parcial aqui durante a alucinese, né? Nesse mecanismo de alucinese. Não tem fusão parcial. Essa aqui está incorreta. É só uma questão de diferentes densidades mesmo.
Aí, afirmativa 2. O mecanismo de halocinese envolve o deslocamento de corpos de sal com deformação dos estratos superiores. Parece que sim, né? Essa questão aí, essa afirmativa aí parece que está correta, né? Ela deforma aqui os estratos superiores e há o deslocamento dos corpos de sal, sim. Aí, afirmativa 3. Na afirmativa 3, a gente tem o mecanismo de halocinese é gerado pela alta densidade de rochas evaporíticas em relação às soterrantes. Não, as soterrantes são as rochas sedimentares que estão acima, né, dessas rochas evaporíticas. É gerado pela alta densidade? Não. As rochas evaporíticas, elas vão ter o quê? Baixa densidade, né? Vão ter uma densidade aqui, ó, menor do que a das rochas soterrantes, tá bom? Então, essa aqui também está incorreta. Beleza? Então, a única correta é a 2. Então, o que a gente vai ter aqui? Que a alternativa correta aqui vai ser a B, tá bom? E essa aí é a resolução, então, da questão 38.